Evangelho de Lucas, capítulo 17, tem uma passagem que nós vamos meditar agora. Versículo de número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Yahushua, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-o, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Yahweh em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo. E este era samaritano. E respondendo Yahushua disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para agradecer a Yahweh, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos e amados irmãos, uma passagem das Escrituras tão conhecida. Eu me deparo com esse texto e a minha mente, meu pensamento, ele vai àquela época e começo a entender, a pensar a vida daquelas 10 pessoas. A palavra vai falar que os 10 homens leprosos. Será que você consegue entender que uma vida de uma pessoa, quando tem essa doença da lepra, que se torna leproso, como que ele fica a sua vida? Ele se torna uma pessoa totalmente isolada. Ele se torna uma pessoa totalmente excluída. Ele se torna uma pessoa que tem que viver isoladamente de todas as pessoas. Será que você consegue entender a angústia, o sofrimento de uma pessoa que se encontra nesse estado? É terrível, é chocante, é algo sem explicação. Esses homens, nessa situação, tenho certeza que tentou procurar ajuda, tentou procurar uma solução para seu problema, sua vida, tentou achar alguém que o pudesse ajudar, tentou fazer de tudo. Será que acabou para mim? Ele estava condenado, porque naquela época quem tinha lepra tinha que ficar isolado, porque aquela doença era altamente contagiosa. Ele ficava isolado até mesmo dos seus próprios parentes, até mesmo dos seus mais queridos. Quem sabe ali um daqueles homens tinha esposa, quem sabe ali ele tinha filho, ele tinha mãe, ele tinha pai, mas foi decretado para as suas vidas o isolamento social. A única pessoa que ele podia estar em contato seria o seu colega de doença, seria aquela pessoa mais próxima que estava ali com ele, porque ele tinha a mesma doença. Quão tristeza era aquela situação para aqueles homens. Amados, a lepra era algo, perante as Escrituras na Bíblia Sagrada,
achava até que era uma condenação do Criador. Aquela doença fazia separação das pessoas. E hoje existe uma outra lepra. Existe uma lepra espiritual. Existe uma lepra chamada pecado. Essa lepra é a lepra que a sua carne física está boa, mas o seu espiritual está podre. A sua carne está boa, mas o seu espiritual está ruim. Ele não consegue chegar diante do Pai. Ele não consegue ter algo mais diante do Criador, porque ele está com lepra. Ele está com algum pecado e aquilo está manchando a pessoa diante do Pai Celestial. E isso é perigoso, isso não dá, irmãos. Não pode ficar desta forma. Tem que ter uma purificação, tem que ter a sua espiritualidade, as suas vestes limpas, para chegar diante do trono da graça do Pai Celestial. Aleluia. Então, amados, o pecado ele faz isso, ele faz com que nós ficamos leprosos diante do nosso Pai. Ficamos longe, afastados diante dele. Mas nós podemos glorificar e adorar e exaltar o Todo-Poderoso, que já foi inclusive dito aqui, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia. Então, amados, essa é a nossa esperança, como foi daqueles jovens, porque eles viram o Mestre, eles viram Yahushua e logo eles viram que uma solução para o seu problema. Eles logo viram que uma solução, irmãos, no meio de tanta escuridade, no meio de tanto problema, no meio do isolamento social, no meio de uma vida, irmãos, podemos dizer assim, e acabou para eles. Eles veem uma solução, eles veem o Mestre, eles veem, aleluia. E o que é que eles pensam? Vamos até ele. E eles não podiam chegar tão perto, mas eles podiam falar, eles podiam gritar, eles podiam mencionar: Mestre, tenha misericórdia de nós. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de água. Então eles foram ao lugar certo. Eles procurou com certeza muita coisa e não resolveu, mas quando procura o Mestre, aí a história muda. A história é outra. Se nós procurarmos o nosso Mestre, Yahushua HaMashiach, que está vivo, ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não tem lepra, não tem nada, porque se nós clamarmos a ele com fé, se nós buscarmos a ele com emuná, nós vamos alcançar e ele vai poder nos limpar, assim como ele fez com aqueles homens. E quando eles pararam e clamaram ao Mestre, logo o Mestre parou, escutou, entendeu, e o Mestre sabia aquela situação tenebrosa que eles estavam vivendo. E quando eles clamam para ter misericórdia, logo a palavra do Mestre fala: vai, te leva, vai até lá. É o que diz a palavra. E levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, naquele momento que o Mestre para e dá atenção para eles e fala para eles ir, eles já estavam sendo curados. Aleluia. Aleluia. É simplesmente ele dar atenção a você. E você sabe como é que é dado, como que nós conseguimos a atenção do nosso Mestre? É quando o nosso coração tem o desejo, aleluia, de buscar a ele, tem a vontade, fala: Mestre, eu estou assim desse jeito, mas eu quero melhorar, eu quero sair dessa condição, eu quero uma vida melhor diante da tua presença. Aí ele olha, irmãos. Aí ele contempla, aí ele escuta, aí ele está pronto para nos
abençoar. Aleluia. Já de imediato o mestre falou: vai até os sacerdotes, e ali a cura, irmão, ali o milagre, aquela lepra, aquilo que estava na vida dele, aquilo que estava atormentando aquela vida, e ninguém tinha condições de ajudar, as pessoas não podiam. Que sofrimento! Mas o nosso Salvador Yahushua pode, Ele pode ajudar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode. Aleluia! Eu creio que Ele pode. Aleluia! 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 Louvado seja teu nome, Pai querido. Eles vão caminhando e os seus corpos já vão se tornando limpos. Bendito seja Yahweh. É assim que Ele faz na nossa vida. Mas a este texto ainda tem algo mais profundo, que diz que um homem reconheceu o milagre, reconheceu a bondade. Que maravilha! Ele foi grato, ele reconheceu que ele não tinha nada, não podia nada, mas aquele homem podia tudo. Ele reconheceu, aleluia. E ele volta até Yahushua HaMashiach, bendito é o Cordeiro de Yahweh, e começa a agradecer. E começa, porque quando a gente recebe algo, a gente se sente aliviado, né? É verdade. Mas do meio dos 10, somente um, ele com o coração quebrantado, ele quis voltar para agradecer, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso Yahweh. Então Yahushua vira para ele e fala: olha, não foram os 10 que foram curados? Só você voltou, só um homem voltou. E aí na escritura mostra, o mestre fala: e este é samaritano. Que profundo é esse aqui, irmãos, que o mestre revela que ele não veio simplesmente para o povo judeu. Aleluia! Ele veio e foi para toda a raça humana. Para ele não tem só judeu, só Yahudim, para ele tem gentil, para ele todos somos seres humanos, todos estamos no mesmo patamar. Aleluia! Aleluia. Ele fala: somente este voltou. Aí a palavra final. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você sabia que tem muita gente que recebe milagre por aí afora? Muitos. Mas como já foi dito aqui, o mais importante é a salvação da nossa vida. O mais importante é a salvação da nossa alma. É bom receber o milagre, é bom receber a cura, é bom ser liberto de algo que ninguém pode libertar, mas o mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida, como já foi falado aqui. O mais importante é nós recebemos, irmãos, é a cura da alma, é a salvação para nós, a vida eterna. Ele disse para aquele homem: vai-te, pois a tua fé te salvou. Bendito seja o Cordeiro de Yahweh, que te liberta. Aleluia! O que limpa a lepra está aqui. Aleluia. Yahushua HaMashiach. Ele prometeu estar conosco. Verdade. Aquele também que pode salvar está aqui. Aleluia. Então, amados, que eu e você, ao nosso caminhar, não deixamos que o pecado transforme uma lepra na nossa vida. Ao nosso caminhar, não deixamos que o pecado manche, nos atrapalhe de chegar diante do Pai. Mas se um dia tu caíres, tu pecares, lembre-se que tem o Todo-Poderoso que te perdoa. Basta você se humilhar, ter um coração quebrantado, reconhecer que você errou, e você se humilha perante Ele, clama a Ele, busca a Ele, que Ele é poderoso para te perdoar, te fazer voltar. Ele é poderoso para poder te restaurar a tua vida, a tua fé, o teu espírito, a tua alma. É Ele que purifica. Não tem nada que possa
fazer com que Ele é maravilhoso. Ele não possa agir na nossa vida. Não tem pecado grande para Ele, irmãos. Não tem doença pior para Ele. Tudo Ele pode curar, tudo Ele pode salvar, tudo Ele pode libertar. Verdade. Nós estamos falando do Aleph Tav. Nós estamos falando do primeiro último. Nós estamos falando daquele que criou os céus e a terra. Nós estamos falando daquele que criou todo o universo. Aquele que cria o ser humano do nada. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Ele é único. Aleluia. Kadosh. Mas Tenha maravilhoso, fé. Pai querido. Oh, maravilha. Emuná. Maravilhoso. E saber que o Aleluia. teu Criador tudo pode fazer. É verdade. As Escrituras têm uma passagem tão linda, só que eu esqueci o versículo, que o próprio Criador fala assim: eis que o meu poder é sem limites. Bendito seja Yahvé. Aleluia. Você não está entendendo o mistério, você não entendeu ainda. Aleluia. Entendeu? Mas eu quero te dizer, o Todo-Poderoso que tu está servindo, Ele é sem limite em poder. Aleluia. Aleluia! Ele faz coisas grandes que você nem entende e pode imaginar. Aleluia. Simplesmente confia nele.